Olá, bem-vindos ao Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Esse é um episódio bastante especial. Nós vamos falar sobre a atuação das mulheres membros do MPSC em todo o estado de Santa Catarina na defesa dos direitos das mulheres. E para esse programa recebemos então a Procuradora de Justiça aposentada e subcoordenadora do MPSC Mulheres, doutora Rosa Maria Garcia. Também a promotora de Justiça de Itajaí, promotora de Justiça substituta, não é isso, doutora Daniela Carvalho Alencar, e a subcorregedora-geral do MPSC, Cristiane Maestri Boel. Bom, sejam todas muito bem-vindas e só lembrando que esse programa pode ser assistido na íntegra, em vídeo, no nosso canal no YouTube e é distribuído em áudio para todas as rádios dos municípios de Santa Catarina e também nas plataformas como o Spotify. Agora sim vamos começar o nosso papo sobre essa atuação das mulheres, membros do MPSC. Eu vou começar, claro, né, com a doutora Rosa que já bateu um papo super legal com a gente aqui antes de começar. Como foi a sua entrada? O que despertou na senhora? Vou para o Ministério Público numa época que não tinha tantas mulheres. Boa tarde aos meus colegas, boa tarde, jornalista, boa tarde a todos. Olha, eu acho que foram várias coisas. Essa opção veio na universidade, quando eu tinha um professor que dizia assim: Rosa, você é uma promotora nata. Não me convencia aquilo. Mas, de repente, começamos a conversar muito sobre isso e eu acho que ele teve uma influência bastante grande. Foi um juiz de trabalho, Cassiari, que foi meu professor na universidade, que eu estudei na Universidade do Vale do Itajaí. E antigamente era a FEPEV. Então, o que me motivou, além desse empurrãozinho, na verdade, eu tinha mais convivência com a magistratura, porque nós temos meu pai tinha um primo que era desembargador, o Adão Bernardes, e as minhas tias tinham uma convivência muito grande com a gente, através desse primo, né? E também na universidade eu me lembro que o desejo era a magistratura naquele tempo. Então, a tal ponto de quando eu fiz o concurso, as minhas tias vinham me cumprimentar e diziam assim: querida, quando é que tu vai ser juíza? Porque naquele tempo, ser promotor ainda era assim, uma etapa para ser juiz. Você sabe que isso mudou mesmo com a Constituição de 1988, que tirou o Ministério Público daquele, não sei assim, tirou do ostracismo. E de um papel coadjuvante para um papel principal. Coadjuvante do judiciário, porque nós éramos inscritos lá no capítulo do judiciário. Nos coloca, então, como um agente do Estado, forte e muito poderoso, eu acho. Mas o que me motivou foi isso, foi esses empurrõezinhos. E inspirações. Eu acho que eu fiz uma escolha muito Com certeza. bem feita. Com certeza. Doutora Cristiane, a senhora entrou em que ano no Ministério Público? Em 1990. Qual foi o seu primeiro impacto ao chegar, digamos, lá na sua primeira comarca? É sempre muito impactante, porque a gente é muito jovem, e aí ser jovem e mulher era mais difícil ainda, né? Uhum. Então, assim, teve um momento que eu dividi meu gabinete com um colega, e quando as pessoas batiam a porta para falar com o promotor, elas olhavam para mim e diziam: o promotor está aí? Essa é uma história recorrente. Eu já entrevistei várias que sempre falam a mesma coisa. Então, assim, mas eu sinto que eu não tive grandes dificuldades, porque, queira ou não queira, nós chegando no Ministério Público, mesmo eu, em 90, acontecendo isso, nós tínhamos espaço, nós tivemos muitas oportunidades para estar ali, né? Nós tivemos oportunidade de estudar, nós tivemos oportunidade de não trabalhar e ficar estudando, ou ter alguma retaguarda familiar, ou, enfim, coisas que muitas mulheres não têm, né? Então, eu acho que as dificuldades, elas são em outras esferas, né, interseccionais, de mulheres com outros perfis muito mais difíceis do que o nosso.
Doutora Daniela, a senhora é mais jovem aqui na mesa, entrou no concurso, agora é o 43º. Quanto tempo de dedicação para seguir uma carreira nos tempos atuais do Ministério Público? A senhora estudou quanto tempo para passar nesse concurso? Olha, Marcela, foi bastante. Foram bastantes, acho que foram em média uns 5 a 6 anos de estudo, né? Conciliando com o trabalho também, igual a doutora Cristiane falou, conciliar as atividades é muito difícil. Né? Então, eu era analista do Poder Judiciário no Mato Grosso do Sul e eu conciliava também para estudar para concurso. E eu sempre quis ser promotora de justiça, eu sempre prestei para ser promotora de justiça e passar agora no último concurso foi uma realização, assim, tanto pessoal quanto profissional. E tô desde então, no início da carreira, né? Mas estou gostando bastante da experiência e estou gostando bastante de integrar o Ministério Público de Santa Catarina. Está sendo uma experiência bem enriquecedora. Doutora Rosa, quais os avanços que a gente podia destacar? Nessa sua trajetória aí tão brilhante, a gente falava aqui do inquérito civil de 1995, que foi um marco dentro do Ministério Público de Santa Catarina, é um case até hoje em várias palestras, enfim, a senhora coordenou durante muito tempo a infância e juventude, que é uma das bandeiras das mulheres, está intrinsecamente ligado ali, mas quais os avanços que a senhora acha que entregou esse Ministério Público, digamos, para a doutora Daniela com esse avanço? Antes de falar dos avanços, eu queria falar dos desafios. Sim, claro. Por exemplo, quando eu cheguei no Ministério Público, aquele Ministério Público velho, aquele da época anterior à Constituição, era totalmente desequipado, não havia equipamentos, não havia... Computador nem pensar. Máquina de escrever nós tínhamos que comprar. Não é? A primeira coisa que eu comprei, quando passei no concurso, foi adquirir a minha máquina de escrever. Então, isso realmente era um empecilho, né? Eu me lembro que cheguei em Canoinhas, tinha uns mocinhos lá que estudavam direito, já tinha faculdade de direito lá, ou então em Curitiba, não sei, e queriam trabalhar comigo, mas não tinha espaço. Não existia espaço para o estagiário, não espaço existia físico, não existia o chamamento. Então, o Ministério Público não tinha equipamento, era um Ministério Público muito pobre. E isso é um desafio, gente. Com certeza. O Ministério Público que hoje que entregaram para a Daniela é uma maravilha, eu conheço, né? Mais ou menos. Sim. Porque de vez em quando tem que perguntar para alguém como é que é isso, mas está tudo muito bem, tempo doutora. longe. Mas é uma instituição hoje que trabalha com essa tecnologia, enfim. Outro desafio que eu achei que eu venci foi ser a primeira promotora no Ministério, no Oeste Catarinense. Quando eu cheguei em Pinhalzinho e comecei a me apresentar para as pessoas, boa tarde, eu sou a promotora. Mas uma mulher? Aquilo estava escrito na face, nos olhos, né? E foi muito difícil mesmo. E eles não estavam acostumados com essa ideia, nem eu com essa ideia de trabalhar com quem não conhecia o trabalho com a mulher. Mas, apesar disso, eu fiz inúmeros amigos, fiz muita amizade mesmo em Pinhalzinho. Quando houve um episódio lá que me aborreceu um pouco, porque a secretária do fórum perguntou: a senhora não quer jogar um tênis, ter um clube aqui? Eu disse: eu quero. Fazer um pouco de atividade física? Eu disse: eu quero. Então, mas tem que ser sócia. Já peguei a documentação, entreguei. Uma semana depois ela chegou e disse: a senhora desculpa, entregou o documento. A diretoria decidiu que a senhora não pode entrar porque é solteira. Quer dizer, para entrar, eu podia ser promotora, mas não podia ser sócia do clube porque era solteira. Então, essas coisas são detalhes, mas são detalhes que são verdadeiros desafios, né? Tive que levar minha mãe, por aconselhamento dos mais experientes. Olha, sua mãe é viúva, leva ela, porque isso ameniza o impacto. Então, foram muitos desafios. Passado isso, eu posso dizer que a somatória foi muito positiva. O Ministério Público, eu sou a segunda promotora, né? Depois que eu entrei, eu só vi entrando mulheres, entraram muitas mulheres. Hoje, a Cristiane podia me ajudar. Quantas mulheres somos?
Eu não sei exatamente agora com o último concurso quantas somos. Eu sei que agora no meu concurso, de 31 aprovados, 15 são mulheres. Olha só. Então tem já foi... sido assim equilibrado nos últimos concursos, né? Gente, o meu concurso foi em 1978 e eu entrei em 79, foi no final de 78. Parece que foram aprovados, não tenho uma certeza absoluta, mas é 17. Uma mulher. Olha, isso já é um grande avanço. A doutora Ercília, 6 anos antes de mim, a única mulher aprovada naquele concurso de 1973. Passaram 6 anos sem mulher, aí eu entrei. Então, veja, se vocês tiveram 15, a diferença. Sim. Nós estamos conquistando muito espaço. Muito espaço. Sim, graças verdade. a Deus. E a senhora, doutora Cristiane, como que a senhora avalia os avanços que foram, primeiro, superar, né, todos esses desafios, como disse aí a nossa procuradora de justiça, a doutora Rosa Maria. Depois, avançar, né, porque eu acho que é um caminho que não tem volta e está sempre se renovando. Sim, é que a grande virada de chave, não só para o Ministério Público, mas com relação ao direito das mulheres também, foi a Constituição de 88, né? Depois disso, muita coisa ainda foi acrescida, melhorou, né? Temos uma legislação considerada uma legislação avançada, né? O nosso país, nossos problemas são outros, né? A legislação em si até é considerada avançada. Então, a gente tem toda já esse embasamento constitucional, jurídico e tal. Mas a carreira para as mulheres no Ministério Público, hoje a entrada está equilibrada. Sim. O que nós temos na cúpula ainda, que a gente fala a nível de 2º grau dos procuradores, é exatamente ainda um número menor de mulheres. Por quê? Porque precisa um tempo para que elas façam a carreira e cheguem até ali. Então, a gente ainda está nesse delay, nesse tempo até chegar para que a gente consiga espaços. Mas a gente também tem um aspecto bem interessante na nossa instituição, que é a chefia da instituição poder ser disputada por promotores de justiça e promotoras de justiça. Então, quer dizer, tem muitos acessos que hoje já são possíveis logo nos primeiros anos da carreira, né? Então, eu vejo assim que a gente avançou muito, muito mesmo. Sim. Bom, a gente está aqui no Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, essa semana, obviamente, falando sobre a questão da mulher, né? Já que temos aí o dia 8 de março. E aí eu vou perguntar para a doutora Daniela Carvalho Alencar, que é promotora de justiça substituta em Itajaí, quais são os desafios atuais. Porque a gente falou aqui muito, e eu ouvi muito essa história aqui, conversando com os membros mulheres, de que sempre essa estranheza, né, digamos assim, quando chega uma mulher numa comarca lá no Oeste, ou seja, onde for. E hoje, doutora, a senhora sentiu isso quando chegou em Itajaí? Como é que foi essa receptividade ao seu trabalho? Então, Marcela, realmente tem essa diferença, né? Que realmente o homem, eu sinto, na verdade, que a mulher ela precisa sempre estar se provando a sua capacidade, provando que tem a vontade, que vai conseguir resolver uma situação. Então, eu vejo até mesmo quando eu participo de eventos que eu falo, mas aí às vezes um homem fala, o pessoal presta mais atenção, fala, agora vai resolver. Aí eu falo um pouquinho mais alto, aí a pessoa presta mais atenção. E é igual a doutora Cristiane falou, a gente chega nova, a gente chega às vezes tentando mudar uma situação, mas as pessoas ainda têm uma certa resistência pela idade e também por ser mulher. Eu sinto que há uma maior resistência quando é uma mulher falando, quando é uma mulher no poder, quando é uma mulher determinando alguma coisa. A gente consegue perceber isso. No entanto, já tem uma melhora. Então, conversando antes com a doutora Rosa, hoje em dia a gente vê muitas mulheres juízas, muitas mulheres delegadas, muitas colegas promotoras que nos abraçam, né? Então, eu sinto que eu tive um acolhimento muito grande das mulheres da minha circunscrição e também do nosso concurso, tem muitas mulheres, e também na administração superior também. Eu vou até destacar uma iniciativa da administração superior que foi muito interessante, foi em prol das mulheres na época do nosso curso de formação. Aqui no Ministério Público de Santa Catarina tem bastante a tradição dos homens jogarem futebol com a administração superior. E a doutora Ariadne, a doutora Nalu, a doutora Claudine pensaram alguma iniciativa para as mulheres. Falaram, olha, vocês não têm como jogar futebol, mas a gente tem que fazer uma coisa legal para as meninas. E aí elas pensaram um momento só para as mulheres, com a gente reunida com a doutora Lara, do CEAF também, para um momento de dança, descontração com as meninas. E aí foi um momento bem importante para perceber que realmente as mulheres têm o seu espaço, elas têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, e eu destaco que é importante ter mulher no Ministério Público, porque eu acho que nós, mulheres, a gente tem uma sensibilidade
que é muito peculiar, assim. E eu acho que muitos casos que chegam pra gente, a sensibilidade da mulher ajuda bastante na hora de resolver e na hora de encontrar uma solução. E como que é lá na ponta? Vocês atuaram, né? A doutora Rosa falou que foi lá para o Oeste durante muito tempo. A doutora Cristiane atuou em vários, fez carreira também Todos os lugares, em todas as regiões de Santa Catarina também. Com certeza tiveram que lidar com situações de mulheres, né, em constrangimento, em situação de violência. Será que ser membro mulher ajudou nesse sentido? E como que vocês avaliam a atuação do Ministério Público de Santa Catarina na questão do combate, principalmente à violência contra a mulher? Eu entendo que realmente a mulher tem algumas peculiaridades, porque ela consegue fazer, pelo menos nesse momento histórico, não vejo que seja sempre assim, mas nesse momento histórico ainda, essa questão da empatia com a outra mulher. Né? Porque a gente vive realidades, algumas realidades parecidas, né? E isso acrescenta. E eu vejo que trabalhar com as mulheres é uma coisa incrível, e não só na área da cidadania, enfim, que o que me despertou trabalhar com o direito das mulheres foi um episódio muito simplório, a princípio, que aconteceu na infância, e eu fui muitos anos vinculada à promotoria da infância, que foi um caso, aqueles casos que a gente chama os pais porque as crianças acabam não aparecendo na escola. E aí chamaram, e eu percebia que quem vinha eram sempre as mães. E quando faltava, quem tinha que ser intimado novamente para vir era a mãe, né? Porque eram muitos casos de mães solas, elas cuidavam de todas aquelas crianças sozinha, né? E a gente tinha que chamar a mãe para dizer que ela tem que cuidar para a criança ir para a escola. E aí ela contou a rotina dela. Que ela acordava às 5 da manhã, que ela deixava o almoço pronto, que alguns conseguiam ir para a creche, outros não tinham vaga, outros tinham meio período e à tarde ficavam na rua, enfim, e quando ela chegava em casa ela estava muito cansada e tinha que lavar roupa e fazer tudo aquilo, né? Eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Que justiça é essa que nós estamos fazendo? E onde é que está esse pai? Né? E onde é que está a sociedade para tentar mudar alguma coisa disso, né? Então, isso foi para mim assim, algo que me tocou muito. Falei assim, não, agora eu quero mudar de área. Agora eu quero trabalhar com as mulheres. E foi isso que aconteceu. Olha, que bonito. Muito bonito. E a senhora, doutora Rosa? O que a senhora lembra assim, de caso emblemático na sua longa carreira? Olha, eu não lembro, no momento eu não saberia até dizer. O que eu tenho assim, pensado muito é numa questão assim, que aconteceu em 1993, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Direito das Mulheres, onde se declarou, vejam bem, que qualquer violência contra a mulher é uma violência aos direitos humanos. Gente, não faz 30 anos que a mulher é reconhecida como ser humano. Isso é um absurdo. Que é isso? E está errada a ONU? Não. A ONU teve que fazer isso porque não havia como ser diferente. As mulheres ainda são tratadas de forma muito desumana. Vocês vejam os estupros que acontecem, vejam. Então, me parece que nós temos que ter com as mulheres, com a questão das mulheres, um debate permanente para que a resolução da ONU se torne uma realidade. Verdade. Isso que a senhora falou, achei bem interessante, desculpa lhe interromper, sobre desumanizar. Se fala muito nisso hoje, né? Desumanizar o negro, tratá-lo como se fosse um animal, o índio, e a mulher sempre a louca, a desequilibrada. E aí se fala muito hoje, inclusive no Ministério Público, aqui dentro, muito sobre a questão da saúde mental. Eu queria que a senhora falasse... Meu tema preferido. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, e depois a doutora Daniela... Eu não vou entrar porque não me preparei para isso. Mas todo o meu interesse começou quando eu comecei a ler os diários de Sylvia Plath. Nossa, gente, isso foi uma revelação. Depois dos diários da Sylvia Plath, eu fui ler um livro muito interessante que é O Baile das Loucas, de Las Loucas, li em espanhol, fazendo um grande esforço, porque não falo espanhol. E daí eu percebi o quanto dizer que uma mulher é louca tem a ver com essa sobrecarga que a Cristiane falou, tem a ver
com a discriminação, tem a ver com a falta de empoderamento. Quer dizer, tudo que nós temos que fazer pela mulher, porque temos que seguir a carta, aqui a resolução, que é lutar para acabar com a discriminação, lutar para que haja igualdade de gênero, lutar para que as mulheres tenham conquistas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, uma conquista, né? Existe também, Cristiane, casas hoje, né? Centros de acolhimento e auxílio às vítimas, mulheres vítimas. Sim. Eu achei isso fantástico. O próprio trabalho do Navit aqui dentro do Ministério Navit, Público. sim. Um muito trabalho bom, legal. Então, esses trabalhos têm que ser permanentes. Nós não podemos dizer assim, como nós nunca podemos dizer eu estou pronta, não podemos dizer que a questão da mulher está pronta. Não, embora exista legislação boa, firme e forte, nosso trabalho tem que ser permanente. E lá na comarca, como é que esse trabalho é feito pelo MPSC? Então, Marcela, lá é até peculiar, assim, porque eu trabalho em Penha também, que é uma cidade que tem muitos casos de violência doméstica. E lá tem, inclusive, um coletivo de mulheres que faz esse acolhimento de mulheres e de vítimas de violência doméstica, junto com os seus filhos. Então, acaba que tem uma atuação bem coletiva e integrada com o Ministério Público e o Poder Judiciário. E eu tive até mais contato com essas situações e eu vejo o quanto é importante ter uma mulher do Ministério Público ali também representando o Ministério Público. Porque eu sinto que a vítima, ela se sente bem acolhida quando ela vê que tem uma mulher ali. A escuta da mulher é diferente, o olhar da mulher daquela situação é diferente. Então, quando uma vítima conta que está com problema com os filhos, conta que sofreu uma violência doméstica, a gente consegue se sensibilizar, a gente consegue estar naquele local, né? Então, até para a gente tomar uma decisão, eu sinto que a mulher fica mais confortável com a gente e também a gente toma uma decisão olhando o olhar da vítima, igual a doutora Cristiane falou, com empatia. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei assim, que realmente tem muito impacto na sociedade e também a atuação do Ministério Público é muito voltada para implementar essa lei. Então, sempre visando a punição do agressor, mas também acolhimento das vítimas, né? O Ministério Público, atualmente, ele vem se desenvolvendo para a proteção das vítimas e para dar voz às vítimas, né? Então, além de defensor da sociedade, o Ministério Público é um defensor daquela vítima. Então, é bem importante a atuação e a proximidade do Ministério Público com as vítimas de violência doméstica, ou até mesmo as mulheres adultas, as meninas, as crianças, adolescentes, que são meninas também, que tenha toda a sua questão envolvida, né, as vítimas de violências sexuais. Então, é importante o Ministério Público estar sempre próximo, né, e com esse olhar acolhedor, esse olhar com empatia, né, para aquela pessoa que está ali nos relatando a situação. Olha, um trabalho que a gente fez recentemente aqui na comunicação do MP foi justamente sobre os 2 anos do Navit. E eu escutei de uma pessoa que a gente entrevistou que antes as vítimas achavam que só podiam denunciar na polícia ou na delegacia. E muitas vezes dentro da delegacia não era assim tão bem, digamos, preparada para recebê-los. E esse espaço que foi criado via Ministério Público é outro caminho para a denúncia. Vocês enxergam isso como membros? Com Sim, certeza, com certeza. com certeza. Que a população já entende que pode também procurar o Ministério Público, além de uma delegacia? Não tenha dúvida. Eu vejo assim, aqui também um grande passo que a gente deu, não só o Ministério Público, mas as instituições vinculadas, os poderes, enfim, a própria sociedade civil, mas assim, muito importante esse trabalho conjunto. Então, nós não conseguimos mais lidar com um assunto uma situação tão grave e que exige tanto a nível social e legal, que é a violência contra a mulher, uma instituição sozinha. Sim. Então, a gente tem que fazer um trabalho conjunto. E esse trabalho do Navit com as polícias e depois os encaminhamentos judiciais, enfim. Faculdade, Univale. Sim, e daí as questões sociais. Psicólogo. Sim, de atendimento da rede e a própria sociedade civil através das universidades e das faculdades, enfim. Esse é um caminho que eu vejo como um caminho bem viável para a gente trabalhar essa questão da violência contra a mulher. Porque o feminismo hoje, a visão do feminismo hoje é bem diferente do que foi. Hoje você tem uma visão transversal, né? Você vai tratar de equiparação salarial, você está falando de mulher, você vai falar... Então, N coisas, mas você vai falar do esgoto, você está falando da questão mulher também, porque são as mulheres as maiores vítimas do saneamento básico, né? Da falta de saneamento básico. Então, essa visão tem que ser integrada, como as entidades, as instituições têm que estar integradas também.
Mas o que eu penso é que eu estou fora do Ministério Público, já aposentado há muito tempo. Eu acho que o Ministério Público teria talvez que divulgar um pouco mais a Anavite, por exemplo. Sim. Eu não conheço. Por quê? Porque estou fora. Mas eu estou na sociedade civil. Eu posso ser vítima de uma questão e precisar. Então, eu vejo que o Ministério Público, eu estou no carro e escuto propagandas, inserções do Ministério Público dizendo algumas coisas. Eu acho que isso é fundamental, dizer que existe esse órgão que está à disposição das pessoas para denunciar as violências. Olha, como comunicadora, eu agradeço aí a sua fala. Bom, a gente está caminhando aqui para os últimos minutinhos. Eu vou fazer uma última rodada aqui com as nossas 3 convidadas, perguntando o que ganhamos e o que ainda temos que ganhar nos próximos anos, nos próximos tempos. Começando pela mais nova aqui, doutora Obrigada. Daniela. O que a gente já ganhou enquanto membro do MP para a sociedade, enquanto mulher, e o que ainda precisamos ganhar, na sua opinião, rapidamente? Olha, eu acho que já ganhamos bastante representatividade e servimos de inspiração para muitas mulheres que desejam ingressar nessa instituição. E eu acho que os desafios é sempre continuar buscando o empoderamento das mulheres, buscando essa força das mulheres, a fim de que a gente consiga um maior volume, uma maior representatividade na sociedade. Nossa subcorregedora? Então, com certeza já caminhamos, né, um percurso aí bem importante, que é a representatividade, que hoje temos um número quase, ainda não igual aos homens dentro do Ministério Público, mas caminhando para isso. Né? Mas o desafio que temos pela frente ainda, eu vejo que talvez de que forma pensarmos, estamos falando no acesso das mulheres ao Ministério Público, que mulheres com outras que tenham dificuldades diferentes das nossas, e que é essa questão interseccional de, além de ser mulher, ela ser negra, ela ser de classe social diferente, Com e tantas outras com deficiência, com filhos pequenos, tantas outras questões, né? Aí são muitas questões envolvidas, e de que forma essas mulheres poderiam ter acesso. Porque o empenho da mulher em estudar é importante, o conhecimento vai nos colocar no mesmo espaço social, político que os homens, mas ela sozinha não vai conseguir fazer isso. Né? E daí essa é função nossa também. Sim, com certeza. E a gente vai terminar, né? A gente abriu com a senhora, vai fechar com a senhora, né, doutora Rosa, nossa procuradora e subcoordenadora do MPSC Mulher. O que já foi bom e o que ainda pode melhorar? Eu acho que o Ministério Público brasileiro ele é singular, como disse a Maria Tereza Sadek. Não existe Ministério Público no mundo igual ao brasileiro. E ele hoje é uma garantia, é uma fonte de garantia para as mulheres também. Mas há quem diga, e eu concordo, que ele ainda não se consolidou como uma instituição de garantia. É mais ou menos assim, ó. É uma instituição, vamos dizer assim, é uma velha instituição com novas funções, às vezes. Então, no caso específico das mulheres, para que o Ministério Público, no meu entendimento, cumpra a sua função a contento, basta que cumpra o papel que lhe foi conferido na Constituição de forma imparcial. A questão da imparcialidade tem que estar toda a vida presente. Eu aconselho a todas as mulheres que venham para o Ministério Público Só venham, né? Que aqui vão encontrar um ambiente acolhedor e prontinho para que se possa fazer e cuidar muito. Outra coisa que eu digo, não se isolem. Viu, doutora? Pode deixar. Procurem participar do SC Mulher, SCMP Mulheres, que é um movimento criado a nível nacional pela Raquel Dodge, e que tem surtido muita discussão, o resultado desse movimento é espetacular. E ele, então, também está instalado em nível estadual, e para que esses grupos possam contribuir, porque nunca estamos prontas. Hoje, quem dirigiu esse grupo até agora foi a Eliana Volcato, muito bem, e agora é a Aline, esqueci o sobrenome, quem está dirigindo é a Aline
Bosch. Ok. Isso. Venham. Só se me permite, eu só gostaria de dizer uma coisa que a gente não comentou aqui, mas o Ministério Público não é feito só de promotores e promotoras, procuradores e procuradoras. Claro. Ele é feito por muitos servidores, que sem eles nós não faríamos absolutamente nada. Nós fizemos um trabalho em equipe, né? E não só os servidores, os estagiários, os terceirizados e todas as pessoas que estão conosco nessa caminhada e nos ajudam a construir essa história. Então, a gente tem que ter olhar para todas essas mulheres que estão conosco aqui dentro do Ministério Público. Lógico, estamos falando do Ministério Público, mas o nosso olhar enquanto Ministério Público é para todas as mulheres. Né? Sim, verdade, todas. tá certo. Olha, no Ministério Público, houve um evento agora aqui, né, na sexta-feira. Sim. Tinha 400 pessoas. Da equidade racial. 135 funcionários. Maravilhoso. E 61 membros. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Aglutinador, né? Muito obrigada, então, pela presença da doutora Rosa Maria, Procuradora de Justiça aposentada e nossa subcoordenadora do MPSC Mulher aqui. Conversa muito proveitosa também com a nossa promotora de Justiça, substituta de Itajaí, doutora Daniela Carvalho Alencar, e com a subcorregedora-geral aqui do MPSC, doutora Cristiane Maestri Boel. Esse foi o Momento MP, alusivo à Semana da Mulher, que são todas as semanas, na verdade, né? Vamos falar aqui a realidade. E você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no nosso portal, que é o mpsc.mp.br, ainda no nosso canal no WhatsApp. É só mandar uma mensagem para 048-99105-5336. Você recebe todas as notícias aqui do Ministério Público de Santa Catarina. Esse conteúdo está nas plataformas de áudio e também em vídeo no YouTube. A gente se vê no próximo episódio e se ouve também no próximo episódio. Até lá!